isso é uma história que eu até nunca escrevi, Paulo também nunca escreveu, é uma história que ficou sob sigilo a vida toda. Ladislau telefona e diz: Paulo, você está sentado? Paulo disse: estou aqui. Eu tinha posto uma cadeirinha de balanço pequenininha junto ao telefone. Aí Paulo estava sentado lá. Disse: olha, fulana foi denunciada como a pessoa responsável pelo cemitério de Perus, onde jogavam os presos políticos. A danada era o cagueta do Exército. É, informante. Informante, ela era informante. E muita gente morreu por causa dela. Muita gente. Quer dizer, e depois, quando ela foi presa, perguntaram, mas por que ela tinha optado por isso? Ela disse: eu precisava viver e essa foi a maneira que eu encontrei de ganhar dinheiro. E Paulo também achava muito estranho que, quando ele ficou no consulado, não, na embaixada da Bolívia, esperando o salvo-conduto do Brasil para poder viajar, ela entrou também lá como presa, entende? Como sendo fugindo da prisão dos militares. Não era, ela entrou lá pelos militares, Infiltrada. infiltrada, para obter coisas de Paulo. E Paulo, ele disse: graças a Deus, eu nunca caí nas tentações enormes que ela fez comigo lá. Ela pintou e bordou para levar Paulo para a cama e não conseguiu. E lá ela queria as informações que ela precisava. Você já pensou se tivesse acontecido mesmo essas coisas? Então, foi uma desilusão muito grande, porque Paulo, sempre que encontrava pessoas desleais, pessoas capazes de fazer isso, ele tinha uma decepção muito grande. Porque Paulo, a priori, acreditava em todo mundo, não é? Paulo acreditava na boa-fé de todo mundo. Então, quando isso, uma pessoa que conviveu, que ficava na casa dele tantas vezes lá, ia toda semana abrir as cartas. Esse foi o caso, eu acho assim, muito sério, que Paulo ficou triste e disse: por que uma pessoa se perde por tão pouco, não é? Uma pessoa se perde A por meu tão ver, pouco. isso faz parte também da história, Isso né? faz parte da história de vida de Paulo, É, né? exatamente, exatamente. Essa decepção que ensina para ele, de alguma forma: Paulo, não fica acreditando que todo mundo é bom, Paulo. Não fica acreditando que todo mundo respeita o que é certo, o que é ético, não é? Ensinou pelo menos isso. Eu nunca tive coragem de dizer. Eu contei isso a uma, duas pessoas, contei ao Donaldo, algumas pessoas assim que mereciam confiança, não é? Agora, como a distância já está grande, Paulo morreu há 26 anos, eu acho que a gente pode desvelar isso, porque serve aos aqueles sujeitos de boa fé, como o Paulo, terem sempre uma ponta. Eu confio, desconfiando sempre. Tem uma desconfiança de que pode ser mal usado, né? Pode ser. Exatamente. Bom, precisava de uma Anitta para equilibrar a boa-fé do velho, né? Era. Não, quando eu dizia: Paulo, não seja tão benevolente, não perdoe todas. Anitta, você precisa aceitar as fragilidades dos outros. Eu digo fragilidade, Paulo, tem um ponto. A partir da fragilidade, daquele ponto, Paulo, é mau caratismo mesmo. Ai, ai. Ok, Mas Nita. precisa. Eu acho que eu dei umas injeções desse tipo em Paulo, que ele contradizia, Não, mas ele precisava de aceitava. uma Anitta ao lado dele e foi bom que a Anitta tivesse dito sim, né?
Agora, Eu acho que Paulo avançou muito em muitas coisas comigo, né? ele Avançou muito. reviveu, né? Ele Não, reviveu, ele praticamente ressuscitou. Paulo praticamente ressuscitou, isso é verdade.